Ora bem, muito, muito boa tarde a todos que estão connosco neste final de tarde. Mais uma vez aqui, transmitido diretamente dos escritórios virtuais, quer de Engie, neste caso também aqui da Vodafone, com a presença do Francisco Viana, que ainda já também cumprimento e agradeço o facto de ter aceito este nosso desafio para partilhar a sua experiência na área da empatia digital connosco. Boa tarde, Francisco. Obrigado. Boa tarde, obrigado, Nuno, pelo convite. Vamos então dar início a mais este nosso webinar. Estamos aqui, de alguma forma, obrigados a confinamentos em casa e, portanto, isto levou-nos a definir aqui um plano de emergência de formação da área da formação da ENGE, porque, apesar de nós estarmos aqui confinados, a verdade é que as competências, o conhecimento, o acesso ao conhecimento não está de quarentena e cada vez mais tem que ser algo que nós devemos procurar atualizar em permanência. E uma das áreas que, efetivamente, esta pandemia veio trazer aqui uma mudança absolutamente abrupta é nesta área da comunicação. Muito provavelmente algumas destas alterações não passarão ou não deixarão de ter influência após este período de pandemia. Muito provavelmente, após este período, se calhar, diria, que iremos diminuir muito aquilo que é a forma que comunicamos presencialmente, se calhar passaremos a ter muito menos reuniões presenciais, muito provavelmente deixaremos de ter tanto contato com os nossos clientes, ou seja, quer neste período, quer naquilo que seja o período pós-pandemia, a comunicação digital, sem dúvida nenhuma, que vai aqui assumir um papel absolutamente preponderante na forma como nos relacionamos em termos de trabalho, em termos daquilo que é a gestão dos nossos negócios. E é exatamente para abordarmos essa questão, e temos aqui uma reflexão em torno desta temática com algumas ferramentas práticas, é que vamos abordar esta questão da empatia digital. Como é que nós podemos comunicar digitalmente, mas de uma forma a manter e promover a empatia com aquilo que são os nossos colaboradores, as nossas equipas, os nossos clientes, os nossos stakeholders. Para isso convidamos então, como vos adiantei, Francisco Viana. O Francisco é Head of Vodafone Innovation Program na Vodafone. É licenciado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e conta com mais de 10 anos de experiência no setor das telecomunicações, onde desenvolveu experiência e know-how em gestão de produto, marca e projetos de inovação corporativa. Atualmente, Francisco é responsável na Vodafone Portugal pelos principais projetos de apoio à inovação. Antes então de passar só a palavra ao Francisco, dizer que, como habitualmente, vocês podem ir interagindo connosco, os nossos participantes, através do bate-papo, através do menu Answers and Questions, colocando as vossas questões, interagindo, sendo que deixaremos sempre ali no final de cerca de 10, 15 minutos para um debate final de ideias e troca de impressões. Passaria então, desde já, a palavra ao Francisco, agradecendo mais uma vez o facto de estar aqui hoje connosco. Passava-lhe a palavra então, Francisco. Muito obrigado. Vou então fazer aqui a partilha de um documento, dos slides, só para poder acompanharmos, para podermos acompanhar aqui alguma informação mais visual. Portanto, penso que já esteja visível. Já está. Nuno, confirmas? Certo. Bom. Tal como estava a ser aqui apresentado pelo Nuno, tem aqui um bocado aquilo que é a minha apresentação. Eu trabalho na área do marketing há mais de 10 anos, como tinha sido dito, e apesar de tudo, comecei a estudar numa área criativa. E a razão pela qual acabei por me ligar ao mundo das tecnologias teve a ver com o facto de, a título de hobby, ter sido programador de aplicações para smartphone na fase inicial dos precursores dos smartphones, dos equipamentos que corriam os sistemas operativos ainda antes do próprio Android, antes do próprio iPhone, os sistemas Windows Mobile. Eu era programador, criei uma plataforma com um conjunto de amigos sobre os quais dávamos suporte aos utilizadores e promovíamos e evangelizávamos, no fundo, a adoção destes novos formatos de telemóveis que na altura ainda eram muito, muito fora do normal. E daí, a partir daí, ainda antes de acabar a minha licenciatura, fui convidado para trabalhar numa área de marketing e tinham como principal objetivo promover a adoção de serviços com internet, aplicações no telemóvel. Portanto, foi a partir daí que ingressei numa equipa de marketing e ganhei experiência
nessa área. Um dos projetos que me orgulho mais e que fiz mais recentemente, ainda não foi na Vodafone, foi quando trabalhei na NOS, há cerca de 7 anos atrás, foi a criação do WTF, portanto, um produto para jovens. Teve toda uma abordagem fresca, nova, do ponto de vista de marca, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de pricing também. Todas as variáveis, foi como se criássemos uma empresa nova, por isso é que ele é um projeto que correu bem. Agora que estou do lado da Vodafone, criei uma espécie de um monstro que agora prejudica, mas o mercado funciona mesmo assim. E depois uma nota adicional sobre mim, portanto, sou um motociclista a título pessoal e, portanto, gosto de fazer umas aventuras e viajar com amigos pelo mundo, nestas situações de reclusão. Temos uma série de limitações e, portanto, por esta altura estaria eu agora a fazer arrancar uma viagem até ao Zagreb, passar por uma série de países da Europa com um grupo de 7 amigos e, infelizmente, provavelmente vai ter que passar esse plano para o próximo ano e fica também aqui esta nota. Partilho também aqui neste slide, eu depois vou partilhar estes slides convosco. Ficam aqui o meu contacto, o meu e-mail pessoal, onde poderão enviar questões, perguntas ou qualquer outra oportunidade que queiram partilhar comigo. Do ponto de vista de LinkedIn, também podem pesquisar no LinkedIn e terei todo o gosto em pertencer à vossa rede de contactos. Relativamente à minha função atual, atualmente, e como não dizia, eu sou responsável pela inovação na Vodafone Portugal. Portanto, tudo o que são os programas de incentivo à inovação, novos modelos de negócio, sejam eles para segmento empresarial, sejam eles para segmento de particulares, consumo. E, portanto, o meu papel e o papel da minha equipa é, no fundo, catalisar aquilo que são as oportunidades de negócio, seja no mundo das startups, seja no mundo de outras empresas parceiras, seja até do ponto de vista interno, os próprios colaboradores poderem participar com conceitos que depois podem se transformar em negócios com impacto. E, portanto, a inovação por si, num contexto de uma empresa como a Vodafone, e desde já posso dizer, apesar de ter aqui este póster cá atrás, não estou na Vodafone. A Vodafone está a trabalhar com 99% dos seus recursos a partir de casa. Eu é que, para me sentir em casa, digamos assim, ou para me sentir no escritório, acabei por tirar do baú aquele póster e acaba por transmitir também um ambiente mais de trabalho que a mim ajuda-me a sintonizar. Voltando aqui ao que estava a dizer, o marketing pessoal na minha função tem uma relevância especial, porque investir em inovação numa organização tão grande é como um presidente da Câmara investir na educação ou investir em sistemas de esgotos e de canalização. Quer dizer, as pessoas só sabem o impacto positivo que isso traz para a organização, só se nota a médio ou longo prazo. E, portanto, é muito importante envolver toda a organização no processo e não apenas no resultado. Porque se quem gera iniciativas com esta natureza, que não trazem resultados a curto prazo, tem que ter o cuidado de trabalhar o marketing pessoal, o seu marketing pessoal, enquanto líder do projeto, e garantir que as pessoas que também trabalham consigo estão protegidas e que o seu processo de trabalhar a inovação é visível e tem KPIs próprios, que não pode ser provavelmente a receita, não poderá ser saving, pelo menos a curto prazo. E, portanto, esta é um pouco a experiência que eu vos trago aqui. Eu falava há bocadinho, antes de começarmos esta sessão, falava há bocadinho com o Nuno que eu não sou professor de faculdade, longe disso. Fui convidado pela Universidade do Minho e pela ANGE para dar um módulo sobre marketing pessoal no programa Avançado de Vendas, que é um programa que vai já para a segunda edição, que iria se realizar por esta altura em Braga e que, entretanto, as datas serão remarcadas. Provavelmente muitos de vocês já estariam inscritos para esta sessão, mas só para vos dar um contexto de onde é que eu me encaixo neste programa e, portanto, estes são os módulos que vocês estão a ver aqui
são os módulos que compõem o programa avançado de vendas, na segunda edição. Poderão ver também aqui estratégias de vendas, vendas 2.0, um muito interessante que é as técnicas de teatro aplicadas às vendas. E, portanto, aí temos mesmo uma profissional da área que vai dar inputs muito interessantes. E só para dar aqui uma nota, é um programa muito prático, ok? Que é algo que eu aqui não vou poder fazer com vocês. Vou tentar fazer aqui algumas interações, mas que será sempre incomparavelmente menos do que um programa presencial. Portanto, este será um daqueles programas que dificilmente vai transitar a 100% para um formato digital, ou pelo menos na maneira como ele está moldado. A agenda do módulo, pelo menos do primeiro dia, tem um conjunto de pontos que eu, para este webinar rápido, gostava de agarrar 3. Primeiro é o poder da empatia, depois a persuasão, falámos um bocadinho sobre a persuasão e influência, e tudo isto num contexto de digital que é muito mais exigente. Depois o que eu vos vou desafiar para o fim da sessão é que, e podem começar a pensar desde já em perguntas, que é como é que nós estamos a aplicar, como é que eu estou a aplicar estes conceitos, neste caso relacionados com empatia, persuasão e influência, num contexto digital, e até se tiverem questões relacionadas com a organização onde eu trabalho e o que é que está a ser feito, para colmatar algumas destas questões que esta epidemia veio trazer, também fiquem absolutamente à vontade. Começando aqui por alguns conceitos básicos, mas que são muito importantes de reter. Então, antes do programa começar, tenho sempre o cuidado de garantir que consolidamos estes conceitos mais essenciais. E o que eu costumo normalmente fazer com os alunos é questioná-los se sabem qual é a diferença entre inteligência emocional e empatia. Portanto, eu faço aqui também aqui o rap para vocês, para que possam utilizar a função de chat do Zoom, ou dependendo da vossa versão pode-se chamar de bate-papo em brasileiro, e portanto vou-vos fazer a questão de se sabem qual é que é a diferença entre inteligência emocional e empatia, e avançando também para uma sub-pergunta desta, era se entre estes dois conceitos, qual é que consideram ser o mais abrangente? Isto é, a inteligência emocional engloba a empatia ou é a empatia que engloba a inteligência emocional? Se calhar esta segunda é mais fácil para vocês responder, porque colocam logo a dizer empatia ou colocam a dizer inteligência emocional, e assim desta forma também fica a perceber o que é que vocês, como é que vocês têm consolidados estes conceitos. Acho que muitos de vocês, para estarem aqui comigo hoje, que desde já agradeço, temos aqui uma participação de 33 pessoas, que é ótimo. De certeza que têm interesse na área e, portanto, sabem do que estamos a falar. O que normalmente eu vejo, apesar de tudo, é que esta formação é dada para pessoas que querem consolidar estes conhecimentos, mas que já têm noções bastante sólidas, mas o que eu vejo muito é que o conceito de inteligência emocional muitas vezes é visto como mais abrangente que a empatia. E, na verdade, não é bem assim. Pelo menos do ponto de vista conceptual, a empatia acaba por ter uma importância mais abrangente, já vou explicar porquê. Olhando para o componente de inteligência emocional, é o conceito que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Portanto, a definição abrange todos os aspectos da inteligência não cognitiva. Portanto, a inteligência não cognitiva é saber saber a tabuada, saber informações técnicas, saber programar, portanto, tudo o que é o conhecimento, o hard knowledge. Portanto, a inteligência emocional é tudo o resto, que é muito importante e que sempre que falamos em marketing pessoal é esta a componente do cérebro que vamos trabalhar, é esta a componente do conhecimento que vamos investir. Okay? Se olharmos para a definição de empatia, aí vamos perceber que a empatia já engloba ela própria o conceito de empatia emocional e portanto,
é importante perceber que empatia significa a capacidade de perceber e sentir o que a outra pessoa está a experienciar, com base nas suas próprias referências, sejam elas do presente, do passado, e depois a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Portanto, a definição de empatia abrange os subdomínios como a empatia cognitiva, que é sei exatamente o que tu sabes, a empatia social, que é sei exatamente pelo que é que estás a passar, a empatia emocional, que é sei o que é que estás a sentir, e por último a empatia somática, que é sei o que estás a sentir, mas é do ponto de vista físico, de dor. Portanto, se a pessoa for cair e abrir a cabeça, se alguém lhe disser, opá, sei o que estás a sentir, será uma empatia somática e não uma empatia emocional. E, portanto, compreender aqui as diferentes dinâmicas. Estas são peças que eu partilho convosco, e só vamos olhar aqui para duas, e nem são as mais importantes neste módulo. O módulo tem 8 horas, mas são, digamos que é um appetizer, uma pequena entrada, e depois nós usamos na formação para fazer exercícios, ok? E portanto, por isso que partilho convosco. Numa componente de persuasão e influência, eu gostava de vos recomendar um autor e um livro em concreto, uma autora neste caso, e um livro, Entrepreneurial You, da Dorie Clark. Ela fez aqui uma obra que é bastante recomendada no que diz respeito à persuasão, a técnicas de persuasão e de influência. E deste livro, que eu vos, além de recomendar que acedam e vejam, é que destaco alguns dos pontos, algumas das conclusões que ela destaca. Primeiro delas é criar ligações. E isto, vocês vão ouvir aqui coisas que até vos vão parecer lapalicianas, no sentido em que está bem, pronto, olha, isso também já eu sabia. Mas vou tentar aqui desconstruir um pouco aquilo que é a minha visão, para que também possa, depois peço que tirem notas e que coloquem questões daquilo que se concordam, se não concordam, e se têm também contributos, porque muitos de vocês terão contributos também muito válidos e que vão querer construir por cima disto, e eu gostava muito depois no final pegar em alguns exemplos vossos. A criar ligações. Eu aproveitava e deixava também aqui, se me permitires, também uma referência de um livro que também trabalha estas questões da influência, que já tive a oportunidade de ler e que gosto imenso e que utilizo até muito em termos profissionais, que é, portanto, a influência de Cialdini. Não sei se também já tiveste a oportunidade de ler esse livro, Os Princípios da Influência, de Robert Cialdini. Portanto, eu também vou deixar aqui no bate-papo, se depois algum dos participantes quiser. Sem dúvida, são bons exemplos também para seguir. Portanto, também desmistificando aqui o que é persuasão, o que é influência, o que é o marketing pessoal, não é uma coisa que não é rocket science, como se costuma dizer. E, portanto, quando queremos que alguém faça alguma coisa por nós, que aprove um orçamento, que suporte uma ideia, temos que ter noção de uma coisa simples, que é essa pessoa vai fazê-lo mais ou menos, com mais entusiasmo, mais rápido, mais comprometido ou menos comprometido por uma única razão. É porque gosta mais ou menos de nós. E não vamos tornar a coisa mais difícil do que isto já é, porque apesar de parecer simples, a única coisa que temos que fazer, e parece única, porque é fácil de resumir em palavras, é que gostem de nós. Agora, o que está por trás para que as pessoas gostem de nós é o que vamos tentar desconstruir com alguns e poucos exemplos, para já. Mas também é bom começarmos a conversa com esta transparência. É simplesmente garantir e fazer tudo para que as pessoas gostem de nós. E o gostar de nós não é só fazer o que as pessoas querem e tudo mais. Há aqui uma série de recomendações. Isto aplica-se num contexto presencial, mas depois a transposição para o digital, diria que tem alguns truques, e podemos falar que é na parte material, que é nós já não estamos com as pessoas, já não podemos ir ter com as pessoas, que é algo que, por exemplo, eu costumo recomendar imenso. É muito mais fácil para uma pessoa dizer não ou não responder a alguém através de e-mail
ou mesmo através de uma chamada, do que presencialmente, não tínhamos dúvidas. Portanto, aqui o marketing pessoal vai ser muito mais difícil de trabalhar num contexto pós-Covid. Portanto, vamos ter que usar as ferramentas que temos. Por exemplo, usar a Câmara é importante. E, portanto, se vocês gerem empresas, têm uma organização ou uma equipa que estão a gerir, tentar promover, se possível, a utilização da Câmara. O simples facto de vocês ativarem a vossa Câmara vai fazer com que muitas outras pessoas da vossa chamada ativem também a Câmara. E, portanto, isso é um simples passo. E, se isso acontecer, já estão numa posição melhor do que apenas uma chamada de voz. Ok? É bom ter isso em conta. Usar o telefone também, muitas vezes, porque às vezes estamos muito... Eu já estou a trabalhar em teletrabalho há 40 dias. E uma coisa que reparo é que quase ninguém me liga já. Toda a gente utiliza as plataformas digitais, o Skype, o Zoom, o Teams, mas ninguém está a usar o telefone. Portanto, o telefone está aqui, ainda por cima tenho o WhatsApp aqui no browser, eu raramente utilizo o telefone. O que é que isto quer dizer? O que é que eu tenho feito? Às vezes tenho, quando há dificuldade em apanhar alguma pessoa, tento fazer-lhe um telefonema e funciona. E, portanto, funciona porque os telefones estão a ser pouco usados, as pessoas estão a atender mais do que atenderiam normalmente, que é uma coisa interessante neste contexto, que está a funcionar para mim, no meu caso. E que faz-me lembrar um exemplo de marketing que eu gosto sempre de referir, que é quando usamos estratégias inusitadas de chegar às outras pessoas, não é? Muitas pessoas em ambientes de escritório, infelizmente, cada vez isso é diferente, mas às vezes preferem mandar um e-mail do que se levantarem e descerem um piso e falar com as pessoas. E isso funciona contra essas pessoas. E, portanto, neste contexto, usar algo que é pouco usado é bom porque permite-nos ter mais atenção da pessoa com quem queremos interagir. O telefone, nesta situação, para mim tem funcionado. Muitas vezes faço um telefonema e atendem-me sempre imediato e tenho sempre um gosto também muito grande em ouvir-nos através do telefone, uma vez que também não estão a usar. E o exemplo que estava a dizer era uma campanha de uma empresa que a determinada altura decidiu investir em vez de enviar newsletters, passou a enviar faxes, uma campanha com faxes. A publicidade através de faxes, quando isto foi feito, era quase gratuita, portanto já ninguém queria fazer publicidade através de faxes. A verdade é que muitas empresas no momento ainda eram obrigadas a ter faxes. E, portanto, a partir do momento que no escritório começou a máquina do fax a imprimir qualquer coisa, foi toda a empresa a ver o que era aquilo. Se era uma coisa alienígena. E essa campanha teve muito impacto. Também outro exemplo de marketing que também gosto de lembrar é quando uma entidade resolveu fazer uma doação de 2 cêntimos, 1 cêntimo, em uma série de contas bancárias dos seus clientes. Isso fez com que as pessoas que depois fossem ver o seu extrato conseguissem ver uma descrição com uma mensagem. E isso teve também um impacto. É uma forma inusitadas de chegar às pessoas. Eu acho que em contexto digital, se conseguirem descobrir na vossa organização canais para falar com os vossos interlocutores que não estejam a ser muito usados, que não sejam o e-mail, que não seja o Skype, terão sempre mais vantagem. Portanto, serão canais menos obstruídos. Dito isto, e passando para o ponto seguinte, ouvir antes de tentar convencer. Aqui esta é a parte também, tudo isto, todos estes pontos que estão na grito parecem muito fáceis, são incontestáveis, diria eu, consensuais, mas a verdade é que pouca gente consegue praticá-los. Eu, por exemplo, nesta situação, estou a apresentar este conteúdo, mas estou a fazê-lo quase às cegas. Parece que estou a andar numa sala às escuras, porque não vos consigo ver, não vos consigo ouvir, não sei se estão a gostar, se não estão a gostar. Acho que o único indicador que tenho aqui são 34 pessoas, tenho mais uma pessoa, posso dizer que está a aumentar. É a única variação de êxito ou de falta dele que posso ter com esta interação convosco. A sensação que eu estou a ter agora é que estou a conduzir um carro à noite sem faróis. E é isso que nós temos que não nos podemos habituar a fazer isto. Eu posso depois habituar-me a fazer estas sessões, mas vai chegar uma altura que eu já não vou acertar o caminho, ok? Porque já não vejo há muito tempo, entretanto mudam a estrada, mudam os sinais, eu continuo a achar que o caminho é sempre por ali e vão-me espetar. E, portanto, tenham sempre em atenção que é importante sempre ouvir, analisar e só depois
ajustar a estratégia para convencer alguém, para persuadir ou para influenciar. Neste terceiro ponto, eu recomendo sempre, e também vem deste livro, que tem a ver com desenvolver com uma competência também exclusiva, sempre que possível, uma ou várias. É verdade que em muitos casos, que cada vez mais se valoriza um profissional multifacetado, um profissional que tem a capacidade de compreender vários cenários, e vemos o tema da empatia, vemos o tema de pôr-nos no lugar dos outros, mas desenvolver uma competência que é exclusiva nossa também nos permite aumentar a nossa visibilidade interna, seja ela numa organização muito grande, que é o caso da Vodafone, seja ela num contexto com clientes, por exemplo, se determinados clientes vossos ou potenciais clientes vossos olham para vocês como, além de fornecerem uma quantidade de serviços que os outros vossos concorrentes fornecem, mas que conhecem determinado contexto e, portanto, vão ligar para vocês, vão-vos consultar, mesmo que possa não estar diretamente relacionado com o serviço que estão a prestar, isso é sempre algo que é uma mais-valia para quem vende, para quem interage com stakeholders, e, portanto, é importante que vos conheçam também, tenham seja um ponto de contacto para um assunto que seja importante e que não seja do domínio de todos os vossos colegas ou de todas as pessoas ou dos vossos concorrentes. Além de desenvolver essa competência, convém também dar a visibilidade que a dominam, e aí podem fazê-lo também através do LinkedIn, através de conversas informais, que neste caso, no contexto de pandemia, terão que a fazer no formato digital. Aqui temos a Dory Clark, esta autora, a foto dela. Tem aqui outras sugestões, portanto, desenhar uma estratégia, criar um organigrama, o entorno, porque muitas vezes para vocês, para nós, para mim, queremos chegar a determinado cliente e não sabemos como, mas a verdade é que está provado que o mundo é pequeno, portanto, aquilo que se costuma dizer, o mundo é uma pipoca, é mesmo verdade, e quanto mais anos passam, eu tenho 32 anos, ainda tenho muito pela frente, mas posso dizer que quanto mais anos e quanto mais experiência ganho, cada vez mais percebo que o mundo é pequeno. Quase certeza que uma grande parte, uma grande maioria, ou pelo menos mais de metade das pessoas que estão agora aqui ligadas a esta chamada, tem uma ligação próxima comigo, isto é, tenho uma pessoa ou duas de distância na nossa rede, no nosso entorno. E se calhar alguns de nós, às vezes, já pertencemos à mesma rede de LinkedIn ou até Facebook ou de outra rede. E é interessante perceber isso, porque muitas vezes não conseguimos aceder a um cliente, a uma empresa que queremos entrar, que queremos fazer uma parceria, que queremos vender algo no limite, não é? Ou suprir uma necessidade dessa pessoa, não conseguimos chegar à fala. E a estratégia pode ser feita graças à rede de outras pessoas. E, portanto, trabalhar e ter o cuidado sempre de investir não apenas naqueles que são os seus stakeholders diretos e podem ter uma importância, um impacto direto naquilo que é ou na vossa progressão na empresa ou do ponto de vista comercial, se for o caso, mas ter em conta todas as pessoas à volta. Portanto, o que é que adianta nós investimos muito tempo a tentar chegar a um CEO de uma empresa, mas, por outro lado, desprezamos a assistente que está todos os dias e toma café com esse CEO, por exemplo. Ou desprezar no sentido de não investir a mesma energia a trabalhar a relação com as pessoas que estão à volta dessa pessoa. Okay? Porque tudo isto tem um efeito sistémico inquebrável. Portanto, se nós não conseguimos falar diretamente com uma pessoa, conseguimos trabalhar o entorno dessas pessoas para que seja mais favorável o momento em que uma assistente de alguém marque uma reunião para fazer uma interação, só a forma como essa marcação será feita, como será feito o briefing para essa pessoa, será completamente diferente se essa pessoa vos conhecer e muito melhor se gostar de vocês.
Portanto, imaginem isto, estou aplicado ao cenário de alguém que facilita agendamentos e muito mais, e dá apoio a um executivo. Imaginem o que é isto alargado à rede de pessoas que interagem com quem vocês querem influenciar. Portanto, tenham isso em conta, desenhem um mapa das principais pessoas à volta de quem querem efetivamente influenciar, quem querem persuadir com aquilo que é o vosso objetivo de algum projeto, o que for, e delineem ações também nesses campos, e não apenas no direto. Não ir direto à fonte e investir também energia noutras vertentes. Só esse propósito também fez realmente reforçar essa questão de que neste momento do digital, essa questão de planearmos como devemos chegar às pessoas é absolutamente fundamental. Nós temos estado, nos apoios que temos tido às empresas e fruto deste período de pandemia, aquela necessidade de fazer negócios de uma forma rápida, tentar vender mais, tentar chegar a este cliente ou àquele level, efetivamente, e é isso que temos detectado nas abordagens das pessoas, e a expressão que vou utilizar é mesmo esta, de ir com muita sede ao pote e tentar abordar de uma forma direta às empresas para tentar estabelecer negócios. E esquece-se que às vezes esta parte do planeamento, como lá chegar, como criar alguma relação com as pessoas, quem é que eu conheço que me pode ajudar a lá chegar, qual é os passos que eu tenho que dar, tem sido algo que as empresas não têm feito nesta fase. Exato. Deves ver muito isso, Nuno, eu também vejo. Eu recebo, todos os dias recebo e-mails de empresas que não conheço, não tenho qualquer Exato, é isso. Sabem o meu nome, sabem o meu e-mail, só sabem isso e fazem aquilo que nós chamamos de um contacto frio. Que eu custa-me acreditar como é que ainda existe tantas empresas, tantas pessoas a trabalhar desta forma. Pegam num e-mail que arranjaram, não interessa a forma como arranjaram, e fazem um contacto que revela desde logo, tentam dizer tudo. E quanto mais dizem, é o pior. Portanto, não olhar sempre para a estratégia, ouvir antes de tentar vender ou tentar convencer. Que é que eu recebo um e-mail que diz Francisco, tudo bem, estou aqui, quero marcar uma conversa contigo para te vender uma solução de CRM. Parem, eu na Vodafone não sou responsável pelo CRM. Portanto, depois quanto mais a pessoa avança e que o CRM faz isto e aquilo e faz a solução e permite aumento de ROI, quer dizer, quanto mais informação ele coloca naquele mail, mais frio o contacto se torna, mais eu começo a pensar que aquilo é spam, menos motivado estou para dar qualquer tipo de resposta positiva, no sentido em de lhe dizer, e se aquilo se tornar ainda mais detalhado, chega a achar, entra é lido por mim, para as pessoas que leem, como spam, e mesmo a minha capacidade e confiança para recomendar este contacto ao meu colega responsável por CRM, neste caso, é muito reduzida, porque eu não quero passar um spam para ninguém, não é? Ninguém faz isto dentro das empresas. E, portanto, não vale a pena. Acho que é tempo desperdiçado e só trabalha contra as pessoas que o fazem. Mais vale, se tem um contacto de alguém, tentar perceber se foi adquirido através de outra pessoa, trabalhar a relação que tiveram com essa outra pessoa, para que, quando chegarem a contactar essa pessoa, possam dizer, olhem, o Alexandre, falei com o Alexandre, sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro, e ele recomendou-me falar contigo e tudo mais. Claro que depois, provavelmente, o que eu vou fazer, ou que a outra pessoa pode fazer, é tentar falar também com o Alexandre e perceber se vale a pena recomendar a solução para outros colegas, se não vale. Mas, quer dizer, tentar construir isto através de referências e evitar o contacto frio. E depois, dar o que as pessoas procuram. E isto bate muito naquilo que tinha acabado de dizer. Muitas das vezes, e já saindo da esfera das vendas, olhando para um contexto corporativo, é muito difícil para terceiros adotarem ou assumirem que adotarem ideias dos outros. É sempre muito complicado. Aquela pessoa que chega ao pé dos outros e diz, eu tenho aqui uma grande ideia, esta minha ideia é espetacular, vamos pôr isto para a frente, a ideia até pode ser ótima, pode ser fantástica, mas o facto de ficar excessivamente rotulada como ideia de alguém vai prejudicar, infelizmente, é uma pena,
não há nenhum motivo racional para que as pessoas, a maior parte das pessoas, tenha aversão a pôr para a frente ideias dos outros, mas é um facto. E reparem que eu trabalho com ideias de pessoas há muitos anos, há 5 anos, desde que entrei na Vodafone, e tenho observado isso. Portanto, sempre que um conceito, uma sugestão está excessivamente rotulada, associada a alguém, as outras pessoas têm uma dificuldade muito grande em aceitá-las. E não é... Há umas que têm muito mais que outras, obviamente, mas, portanto, qual é aqui a estratégia que eu recomendo, e com base na minha experiência, é sempre possível desrotular conceitos que vocês querem implementar, querem pôr para a frente, ou da vossa imagem, da imagem de alguém. Porque isso só vai criar esses anticorpos que não vale a pena lutar contra isso também. Dizer, isto está mal, vocês deviam estar a... Isto acontece em todas as empresas, faz parte da forma como muitas pessoas reagem, e, portanto, não vale a pena mudar o mundo, vale a pena adaptar-nos. E, portanto, tenham o cuidado de não fazer, de não rotular excessivamente os projetos, as ideias à vossa pessoa ou à outra pessoa, sobre pena de... Obviamente que isto pode ser diferente se vocês disserem que esta é a ideia do presidente da empresa. Isso depois é diferente. Mas vocês já não estão a convencer nem a persuadir. Vocês estão aí a impor, e há muitas organizações em que trabalhei em que isso é muito usado, e às vezes é excessivamente usado. De repente, o que se ouve é: então, mas porquê é que vamos fazer isso? Porque fulano, cicrano, porque o administrador X ou o presidente Y pediu. E quando a conversa começa a ser muitas... Isto acontece, é normal que aconteça algumas vezes. Mas a empresa não deve cair na banalidade de tudo o que tinha para fazer é porque alguém pediu. É porque alguém com poder na empresa pediu. Mas sim, tirando esse exemplo, o que eu queria dizer é que não funciona. E nesta questão também, se me permites, o dar às pessoas o que procuram. Às vezes as pessoas perguntam-nos, mas como é que eu dou às pessoas o que elas querem, o que é que elas procuram? E às vezes a resposta é tão simples como já lhe perguntou. É aquela tal questão, um exemplo que davas de um e-mail que tem um conjunto de informações de ofertas, oferecer isto, oferecer aquilo, oferecer aquilo outro, quando se calhar tinha muito mais resultado tentar perguntar do que é que tu precisas. Às vezes nós não sabemos o que é que as pessoas querem porque nunca lhes perguntamos, porque estamos tão ávidos em transmitir o nosso produto, em mostrar o nosso produto, as vantagens do nosso produto, sem perceber se aquele produto ou aquele serviço tem qualquer tipo de utilidade para a pessoa. E, portanto, isso linkado àquilo que referiste anteriormente do saber ouvir. Às vezes nós perdemos muitas boas oportunidades por falarmos demais e ouvirmos de menos, diria eu. Exato. Construindo no que estavas a dizer, um exemplo ótimo, e eu acho que é fácil para vocês reterem, quando querem apresentar algo, há sempre uma informação que nós temos a certeza que a pessoa vai querer saber. Quer perguntar. Numa interação pode ter um caráter mais comercial, eu diria que uma óbvia é o preço, quanto é que custa, não é? É muito importante que vocês coloquem na interação, coloquem sempre a outra parte a fazer perguntas, a pedir informação, e não serem vocês, porque a partir do momento que vocês viram o jogo e já não são só vocês a falar, já são, mas diz-me lá quanto é que isso custa, ok? Vocês começam a virar o jogo e começam a ter a outra pessoa a puxar por vocês, e isto psicologicamente tem muita importância, porque toda a gente quer estar numa posição em que é desejado. Portanto, se alguém vos faz perguntas, é porque deseja algo de vocês. E isso é uma mudança rápida, importante num processo de negociação, em que vocês vão ter com alguém. Portanto, tenham cuidado de quando apresentam conceitos, ideias, seja internamente numa empresa, seja para vender, que o façam de forma a disputar dúvidas, questões. E, portanto, não façam alguma apresentação a dizer isto custa 4,90€ por licença, ativa daquela maneira. Claro que é isso que a pessoa quer e, portanto, quer ouvir, mas mais vale que seja essa pessoa a perguntar e não vocês darem de bandeja, ok? Até porque permite que a interação seja muito mais equilibrada, ok? Aí, entretanto, descobri aqui eu tinhas falado no início do bate-papo, aqui a função do chat, mas só agora é que descobri que está cheio de vida por aqui.
Portanto, estava aqui um bocado a conduzir sem faróis à noite, porque queria, não é? Porque estou aqui a ver tenho algumas luzes já. Tenho aqui ótimos comentários, opá, assim já é bastante melhor. Eu confesso isto, depois vocês devem estar a rir, devem ter o microfone desligado, porque eu não ouço. Não está desabilitado neste caso. Porque estou aqui a fazer, a dar o meu contributo em marketing pessoal num contexto digital e depois confesso que é a primeira vez que estou a usar o Zoom. Também tenho vou assumir. Na organização do trabalho usamos o Teams, usamos o Skype for Business, mas efetivamente o Zoom é a primeira vez que estou a usar, portanto acabo por descobrir aqui que vocês tinham vindo a dar aqui contributos muito interessantes, que eu estou aqui a ler, mesmo relativamente à empatia, capacidade de colocar no outro, excelente, é isso mesmo, exatamente, opa, muito bons contributos, excelente. Mas pronto, aqui a discussão eu acho que é muito rica à volta disto. Oi, isto está aqui, ok. É muito rica à volta destes assuntos e portanto recomendo que olhem para este livro e que tirem daqui também aprendizagens e adaptem-nas sempre que possível à situação que estamos a viver atualmente. Aqui a gente resumo sobre o que falámos e também para dar espaço às perguntas, que temos agora cerca de 4 minutos, até vamos dar 15 minutos para fazermos aqui algumas interações. Gostava de fazer aqui um apanhado. Portanto, na persuasão e influência, coisas a fazer. Portanto, cultivar as ligações pessoais com colegas para que eles assumam uma intenção positiva quando os tentarmos influenciar. Portanto, é preciso ter cuidado porque aquela pessoa que consecutivamente interage com os colegas apenas com um objetivo funcional acaba por estar em desvantagem relativamente a outras que procuram de forma genuína ou não, isso é o que importa, perceber como é que a pessoa, quais são os interesses da pessoa, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal. Se puder ser do ponto de vista pessoal, tem ainda muito mais força a forma como a pessoa vai trabalhar com vocês, o nível de compromisso que vai ter convosco. Mesmo falhar uma data, nós conhecemos colegas nossos, todos temos estes casos, de que falham datas connosco, falham compromissos que assumiram connosco e que nos depois provocam nós próprios falharmos compromissos com outros. E, portanto, é muito importante criarmos relações de confiança com estas pessoas para que o mais possível elas honrem os compromissos que assumam connosco, para que nós também possamos honrar os nossos, e isso é sempre o mais desejável. O segundo ponto, ficar claro que valorizamos também a opinião, o feedback e o know-how que as diferentes pessoas com quem interagimos têm e que incorporamos isso de forma muito visível nas coisas que fazemos. Portanto, se nós vamos ter uma reunião com alguém e alguém nos dá inputs, é muito importante tirar notas desses inputs e é muito importante mostrar que as incorporamos noutra interação. Porque muitas das vezes nós incorporamos o feedback, mas esquecemos de dar conta às pessoas que o deram que ele foi incorporado. Sempre que vocês fazem isso, vocês estão a aumentar drasticamente o rating que essa pessoa tem sobre a vossa pessoa. Um índice, digamos, de compatibilidade dessa pessoa com vocês. Essa pessoa vai gostar mais de vocês se numa segunda interação vocês trouxerem a mesma proposta e disserem, atenção, estão a ver este ponto que vocês estão a ver aqui, este coração, a laranja que está aqui no meio da apresentação, isto foi em resultado da recomendação que me destes de usar tons mais quentes ou o que for, se for uma questão visual, se for outra, terá sempre mais importância. O que não fazer? O que não fazer? Evitar parecer manipulador, porque depois estas coisas todas têm sempre um efeito secundário que é preciso evitar, não é? De repente isto pode parecer quase maquiavélico e não tem nada maquiavélico, é só ter o cuidado. Muitos de vocês incorporam feedback das pessoas que têm. Se cá não têm o cuidado, ou não se lembram, de dar conta a essas pessoas que o fizeram. E sempre que se o fizerem, só têm a ganhar. Portanto, evitar parecer manipulador.
Aqui mais do ponto de vista corporal, aqui aplica-se menos, não é? Estamos aqui em formato de teletrabalho, mas é uma das dicas, descontrair, ter aqui uma postura diferente. Evitar também utilizar a palavra eu, isto também muito no contexto que tínhamos falado dos conceitos depois ficarem excessivamente rotulados a vocês e isso impedir que determinado projeto, determinada ideia, determinada iniciativa possa pertencer de alguma forma também aos outros e que essas pessoas tomem diligências que façam com que o projeto avance. Porque se as pessoas se sentirem parte do projeto, vão promover o seu sucesso. E é isso que todos queremos. E com isto, deixo aqui um espaçozinho para perguntas, para interações ou contributos que eu partilho aqui. Posso falar aqui também um bocadinho com o Nuno, de coisas que queiram dizer sobre este assunto. Okay. Enquanto aguardamos então pela participação aqui e a colocação de perguntas, gostaria então também de reforçar este pedido. Uma questão que falaste no início, truques digitais para gostarem de nós. Eu sei que isto é uma pergunta difícil, de gostar de nós às vezes quase é uma questão inata. Tivemos aqui um webinar que nos falaram também das primeiras impressões, que temos quase 3 segundos numa primeira impressão para causar uma boa impressão às pessoas, para gostarem de nós, mas truques no digital para gostarem de nós. Muito uma boa pergunta. A pergunta é muito importante e o contexto dado da pergunta também é relevante. Os 3 primeiros segundos também já li sobre isso, para causar uma boa impressão. O que vos posso dizer, e esta é a minha opinião, é que muito dificilmente vocês vão conseguir mudar esses 3 segundos. Portanto, é a parte mais inata que vocês dificilmente vão conseguir controlar. Portanto, ou têm a felicidade desses 3 segundos agradarem à pessoa com quem estão a interagir, e depois há pessoas que têm esses 3 segundos que são mais compatíveis, funcionam com muito mais gente. Mas tentar controlar esses 3 segundos, eu acho que é um esforço, no meu caso pessoal, eu não invisto nesses 3 segundos, porque é muito complicado, é muito inato. Se fosse software, era como mexer em algo que está programado no firmware de uma máquina, e tanto mais vale esperar que os 3 segundos terminem para que tenhamos mais tempo para ingressar uma estratégia. No contexto digital, fazer com que, eu acho que não há, do ponto de vista conceptual, não há muitas diferenças. Isto é, aquilo que falámos aqui aplica-se no digital e por isso é que eu escolhi estes exemplos, que eu acho que são aqueles que se transpõem melhor, com exceção daqueles físicos, não é? Dos ombros. Por exemplo, eu agora, do ponto de vista digital, o que é que eu estou a fazer de errado? Eu tenho aqui o meu setup no meu escritório. Tenho um monitor grande, que está aqui deste lado, e tenho aqui um computador portátil que tem a câmara. E, portanto, eu fiz esta apresentação toda sem olhar para vocês. Eu acho que não é a melhor forma de o fazer. E, portanto, provavelmente, se vocês estão num processo onde querem levar esse detalhe e ter isso em conta, que devia ser o meu caso, já que estou a fazer esta apresentação, devia ter pensado nisso antes de o constatar agora. Portanto, falar diretamente para as pessoas, vocês poderão perceber que é absolutamente diferente do que eu estava a fazer até agora. Portanto, ter isso em conta. Depois, ter também muito respeito com o tempo. No contexto de teletrabalho, nós passamos o dia todo ligados a calls, ligados... portanto, quase não há tempo. Portanto, saímos de uma, entramos noutra. E é muito importante garantir que o tempo das sessões é cumprido. E, portanto, que não se estende. E, portanto, se estender e não é provocado por vocês, isto é, até a pessoa com quem estão a interagir que está a pedir mais detalhes, tenham sempre a elegância, porque vocês muitas vezes não vão perceber se a pessoa está a gerar um problema, a reunião está a ser estendida. Porque a pessoa até pode estar interessada, está distraída, e convém vocês lembrarem, atenção, olha, nós temos isto marcado para terminar às 7, já são 18h50, se calhar devíamos mudar de assunto, veja lá se não tem nenhuma reunião, e vocês tiverem esse cuidado é importante, porque imaginem, a reunião pode correr muito bem, mas se logo de seguir essa pessoa perde um compromisso e fica a pensar, porra, perdi um compromisso por causa de uma coisa qualquer que não era tão importante, e isso
gera logo um sentimento negativo. Portanto, tenham cuidado a gerir o tempo, tentem acabar até antes, mas mostrem preocupação com isso, que é cumprir horário, isso vai ser sempre valorizado, e é um detalhe que acho que tem mais importância num contexto digital. De resto, eu acho que toda a gente tem feito isto de forma inata, que é estas interações. As pessoas começam sempre por falar nesta situação que estamos. Eu acho que isso é inevitável. Nem sequer podia eu aqui recomendar outra coisa, porque isso está a acontecer de forma natural e é importante que a maior parte das pessoas que o façam, porque as realidades das pessoas mudaram e é muito importante ouvir efetivamente como é que a pessoa está a viver este período de crise. Porque se tiver crianças, o contexto muda, vocês podem ter outros cuidados e podem ter isso em conta. Podem acabar mais cedo e dizer, olha, se forem vocês o chefe de equipa, por exemplo, ter isso em conta, vai fazer com que vocês sejam que gostem mais de vocês, não é? Portanto, vocês preocuparam-se ou fizeram uma pergunta no início que não é higiênica, que não é sim, está tudo bem. Não, disseram, mas está tudo bem, estás a trabalhar de casa, estás a gostar, a internet é boa. Como é que a situação está a funcionar? Está bem, toda a gente na família está com saúde. E, consoante as respostas, poder adaptar. Ok, boa. Temos aqui uma pergunta de Diogo Tavares, também uma pergunta complicada, mas como lidar com a agressividade verbal do cliente? Daquele cliente que diz, eu quero, eu é que sei, e se assim não for, vou reclamar. Controlar a agressividade de um cliente. A melhor estratégia, e isso aplica-se no digital, há de ser mais difícil, mas a lógica, pelo menos a minha recomendação seria sempre a mesma, temos aqui a capacidade de nos pormos no lugar do cliente, e no pormos no lugar do cliente é como mostrava nos exemplos anteriores, da empatia, de explicarmos ao cliente, antes de tentarmos dar-lhe uma explicação e convencer-os, explicarmos porque é que ele tem que ter em conta o vosso ponto de vista, ok? Antes de dizer, eu não concordo nada com isso porque o serviço foi assim, combinámos assado. É tentar perceber o porquê que ele está a ter aquele comportamento, porque ele está a reclamar. Eu acho que isso, na maior parte dos casos, nós vamos conseguir. Se não conseguirmos, é porque são situações muito... Podemos tentar também pedir para ele explicar melhor porque é que ele está a gerar aquele tipo de questões, mas a partir do momento que percebemos, temos que lhes dizer que percebemos. E como é que dizemos que percebemos? Dando um exemplo pessoal de uma situação que tenham passado parecida com o que ele está a passar agora. Imaginem que é um cliente que tem um serviço de internet, que é uma realidade que é mais próxima da mim, daquilo que eu conheço. Estou sem internet, isto é um escândalo, eu não quero ouvir falar mais nada. Nós temos para captar a atenção dele, temos que provar que nós ou já passámos por uma situação parecida e estivemos na mesma situação, e dizer-lhe isto, eu já estive nessa situação o ano passado, aconteceu-me isso, disseram-me exatamente isso, e eu fiquei exatamente como você está a dizer assim. A partir do momento que nós começamos a dizer isto, a receptividade da pessoa vai ser completamente diferente, ok? No caso de vocês não terem passado por isso, mas conseguirem perceber o que ele está a passar, é só tentar usar argumentos que façam crer a essa pessoa que vocês a percebem. A partir do momento que vocês fizerem isso, vocês quebraram a tal cápsula que eu acho que era o que estava aqui a ser apresentado, que é como é que se fura esta cápsula, ainda por cima no digital, de negatividade, eu não quero, nem vos quero ouvir, eu estou chateado com isto, com aquilo, com o outro. Vocês quebram essa cápsula a partir do momento que conseguem fazer passar a empatia e percebem o lado dele. Se vocês fizerem isso bem, acreditem, ele vai-vos ouvir e a conversa vai ser muito mais interessante. Muito mais interessante. E outra das coisas que referiste no início que acho que é muito importante, e apesar de ser tão óbvio, mas é tão óbvio, e nós às vezes esquecemos, que é o que de alguma forma este período de pandemia está a causar nas pessoas e nas suas vidas pessoais, que obviamente é diferenciado de caso para caso. Portanto, nós às vezes estamos em teletrabalho, a trabalhar de uma forma, e esquecemos que há todo um contexto de envolvência relacionado com aquela pessoa, que é particular àquela pessoa, que é resultante da condição dela relativamente àquilo que foi a forma como foi afetada por este contexto, que é diferente para todos nós, e que nós às vezes nos esquecemos disso. Esquecemos de pensar, mas porquê é que será que isto está a acontecer? Não terá a ver com... e esta questão que mencionaste, de começar sempre a perguntar como é que as pessoas estão, como é que estão a lidar como é que estão a sentir, como é que estão a lidar com a situação, a família, acho que é muito, muito, muito importante.
É isso mesmo, é isso mesmo. Está aqui uma questão um bocadinho mais técnica, eu não sei se consegues ver aí, do Gabriel Domingos. Os requisitos técnicos da câmara, eu acho que a maior parte hoje em dia, o meu setup aqui é muito simples, o computador vem com a câmara original, estou a usar o microfone original do computador, que está embutido em cima do ecrã. Não sei se me estão a ouvir bem, pelo menos aqui com os testes que não estão a ouvir bem, as pessoas não reclamam. Estou a usar um setup muito simples, que funciona bem. Mais cuidado, ter o cuidado, se calhar, de vestir uma camisa. Eu hoje vesti aqui uma camisa para vocês. Confesso que quando estou em teletrabalho não tenho reuniões, trabalho mesmo de pijama, mas tenho cuidado sempre que tenho uma reunião de pôr uma camisa. É camisa só para as chamadas. A minha namorada está sempre a jogar comigo. Eu tenho a cuidado de ser sempre a mesma. Já estamos em 40 dias, obviamente que ela fala, mas portanto, já não preciso passar a ferro. Acho que não se nota muito. E é o meu truque pessoal. Tenho cuidado de ter aqui um background que é um bocado neutro, até fiz um bocadinho mais que isso, coloquei aqui um poster para ter um bocadinho mais de identidade, mas e que gera sempre, as pessoas perguntam sempre, neste caso o Nuno disse, estás na Vodafone, e eu explico, e portanto queria também, transportar-vos também para este mundo. Já vimos muitos políticos que preferem pôr aquelas estantes, não é? Agora está na moda, ter aqueles livros todos, para mostrar que são muito cultos, isso é marketing pessoal também, ok? Não vamos achar que eles fizeram isso que foi sem querer. Aquilo passa uma imagem de cultura e, portanto, não é feito de forma despropositada. Portanto, tenham também em conta esses exemplos. Tudo aquilo que vocês mostrarem vai ser lido pelas outras pessoas. Por exemplo, lembro de estar numa reunião com uma colega e, ao fundo, consegui perceber que havia um casaco de mota pousado, que não tinha sido posto lá a propósito. Mas, se calhar, foi o suficiente para eu perguntar-lhe, então, andas de moto? Qual é que é a tua moto? E isto são... Ela não fez de propósito, mas se tivesse feito, iria funcionar, porque eu liguei-me a essa pessoa de uma maneira mais eficaz. Portanto, podem usar estes truques, não é? Vão ter uma reunião com alguém que sabe que gosta de carros. Se vocês também gostam de carros, podem ter um objeto próximo, ali naquele parapeito, por exemplo, ou se faz coleções de alguma coisa especial. Posso mostrar desde já aqui uma das minhas coleções favoritas, que são de telemóveis. Então são mais de 300 telemóveis. Portanto, podem imaginar, a trabalhar há 11 anos em telecomunicações, tenho a oportunidade de testar muitos telefones, que depois acabam, muitas vezes vão para o lixo, mas eu não deixo que vão todos para mim. Tenho aqui mais 4 coisas destas, cheias de telefones, e é uma das minhas coleções. Se eu souber que alguém faz uma coleção parecida, obviamente que é interessante se eu colocar lá à vista, porque vai gerar perguntas, vai gerar empatia, vai gerar uma energia positiva à volta da pessoa, que é o que nós queremos. Eu tinha aqui também uma série de comentários do Diogo Tavares, muito importante na opinião dele, naquele tipo de abordagem, nunca se solicitar o cliente no sentido de vender o produto, mas a disponibilidade para uma reunião e depois sim, de acordo com a resposta, desenvolver noutro e-mail, noutra abordagem, qual o assunto e se o cliente não pretender não insistir. É muito importante que o interesse venha da empresa, não é? Mas muitas das vezes é difícil que isso aconteça. E, portanto, é sempre preciso gerir. O primeiro contacto para funcionar bem, tem que ter uma referência, tem que ser referenciado por alguém. A pessoa tem que ter uma aura de confiança à volta, nem que seja por referência de alguém. Se alguém disser, olha, tem aqui esta pessoa, que é o Nuno Ricardo, trabalha na Anja, eu conheço, é um tipo impecável. Ele gostava de apresentar uma coisa que eu também vi e acho que é relevante. A partir daí, está feito. Quando não conseguimos isso, é que é mais difícil. Eu acho que a pergunta que temos que colocar antes de avançar é sempre aquela que normalmente a maioria de nós coloca quando quer comprar alguma coisa, não é? Que eu quero comprar alguma coisa, que é, ok, quem é que eu conheço que me pode vender isto? Eu, pelo menos, normalmente, quando quero comprar alguma coisa e não sei onde é que me deve, quem é que preciso de um seguro? Quem é que eu conheço? Porque esta questão da confiança, do conhecimento, saber de onde é que vem, num processo de seleção, quando queremos comprar alguma coisa, é absolutamente fundamental. E, portanto, e a pergunta que devem colocar também, quando querem abordar alguém e não têm forma de lá chegar, é quem é que eu conheço que pode conhecer aquela pessoa? Quem é que eu conheço que me pode fazer chegar àquela pessoa? É isso mesmo. É isso mesmo.
Muito bem. Olha, e no interesse e do cumprimento da agenda, não sei se há alguma pergunta que podemos ainda responder, mas também já cumprindo aqui aquilo que uma das recomendações que é respeitar o vosso tempo, seja ele profissional, familiar ou outro. Nós estamos a chegar, são 7 horas. Nuno, achas que há alguma pergunta que ainda conseguimos encaixar aqui em 30 segundos? Neste momento não estou aqui a identificar mais nenhumas perguntas, quer nem através do bate-papo, quer nem através do menu do Answers and Questions. Portanto, se tiveres 30 segundos para umas notas finais e para terminarmos, podemos dar por terminado. Notas finais. Por mim, podemos dar como terminado e quero desde já agradecer a todos os participantes. Foi ótimo partilhar isto. É a primeira vez que estou a fazer um formato destes para tantas pessoas ao mesmo tempo. Gostei muito desta forma, a forma como foram interagindo aqui no chat. Tenho pena não ter dado conta disto logo no início, mas também faz parte da aprendizagem. Agradecer à Ange e pronto, tenho também, vou partilhar estes slides convosco e o meu contacto, podem me adicionar no LinkedIn e interagir comigo para o que for necessário. Okay. Também então despedir-me, agradecer primeiramente também, Francisco, muito obrigado pela tua disponibilidade em partilhar este momento connosco, estas dicas práticas, que obviamente são condicionadas a uma hora de partilha de estratégias, de reflexões, e procuramos deixar aqui, efetivamente, pistas práticas que possam ser úteis para, principalmente para este período de confinamento, em que as exigências do tipo de estratégias e o tipo de competências que temos que utilizar também são elas diferenciadoras e diferentes do habitual. Dizer também, agradecer também, obviamente, a vossa participação, que esteve connosco hoje aqui neste final de tarde. Nós vamos continuar por aqui ainda durante esta semana, vamos ter outro webinar ainda na sexta-feira, desta vez ligado à temática do SEO, e portanto mantenham-se por casa, mas mantenham-se, como temos utilizado este chavão, mas mantenham-se conectados ao conhecimento, às competências, ao vosso desenvolvimento, porque sem dúvida nenhuma não há melhor aposta, melhor investimento que possam fazer do que aquele que é feito nas vossas competências. Fiquem bem, mas fiquem conectados, está bem? Até uma próxima então, e muito obrigado pela vossa disponibilidade e obrigado, Francisco. Obrigado a todos.